a Gespisa deve deixar de existir. É isso mesmo, porque foi dado o primeiro passo para que os municípios assumam o abastecimento e o saneamento no formato de Teresina, ou seja, pode ser por meio de uma PPP, quando o processo for concluído. A água e esgotos do Piauí S.A., que tem débitos acima de 2 bilhões de reais, deve sair de cena. O projeto de lei que cria as condições para autorizar os municípios a prestarem de forma independente os serviços de abastecimento e tratamento de água e esgoto foi aprovado nesta terça-feira pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Antes de seguir para o plenário, a pauta ainda precisa ser avaliada pela Comissão de Infraestrutura da Alep. A Assembleia Legislativa cumpre o seu papel aqui de aprovar sem ressalvas a propositura do governo do estadual. Esperamos que a MIRRAI sirva para o Piauí avançar mais rapidamente e alcançar a meta estabelecida pelo marco regulatório. Na prática, o projeto altera de maneira significativa o formato de distribuição de água e também de tratamento do esgoto nos demais municípios do estado e dá a essas regiões praticamente a mesma possibilidade que a capital tem hoje, que é gerida por uma empresa privada. Segundo o governo, o projeto de concessão prevê investimentos que garantam 99% de cobertura do sistema de distribuição de água no estado até o ano de 2033. Atualmente, esse índice é de 68%. Já em relação à coleta e tratamento de esgoto, a estimativa é chegar aos 90%. Hoje, a Agespisa garante apenas 7%. Por outro lado, o projeto encontra resistência do Sindicato dos Urbanitários, que questiona a viabilidade do modelo proposto, especialmente em municípios de menor porte. Porque se for causar esse desequilíbrio, com certeza, ou você aumenta a tarifa, ou o governo vai ter que subsidiar a tarifa, porque a população não vai ter condição de pagar. Outra questão levantada pelos urbanitários é sobre a realocação dos pouco mais de 900 funcionários da Agespisa. Todos esses funcionários passarão para a Ingerp, são quase 17 milhões de reais que passará para o cofre do Estado, que sai da Agespisa, que a Agespisa tem cobre com suas arrecadações, ainda tem essa despesa que vai cobrir, que o Estado vai ter que cobrir em relação aos funcionários da Agespisa. Bom, então com esse processo, né, dando praticamente início aí, após essa reunião lá na CCJ da Assembleia, a gente precisa entender como é que vai funcionar o serviço de abastecimento, se vai realmente passar para o serviço para parceria público-privada, PPP, que deve ser adotada pelos municípios. Vamos entender tudo isso melhor com a repórter Gorete Santos. Vai explicar para a gente que os municípios vão ter essa autonomia para agora. Muitos já fazem isso, né? Mas agora eles vão poder ter, depois dessa lei aprovada, essa autonomia. Como vai poder funcionar se for a partir de PPP, Gorete? Olá, Aline. Bom dia novamente para você e para todas as pessoas que nos acompanham. Pois é, na verdade esse foi o primeiro passo que foi dado, né? Preciso ainda ser avaliada também em outras comissões, comissão de infraestrutura inclusive. Na verdade é uma alteração de uma lei que já existia, dando, na verdade, um suporte para a SUPAR, que é a Superintendência de Parcerias Público-Privadas do Estado, de poder ajudar os municípios, né, nesse trâmite, que o caminho mais provável é, de fato, a parceria público-privada. A gente vai entender melhor, conversando agora com a Superintendente de Parcerias Público-Privadas, Monique Menezes, está aqui conosco, trazendo para a gente essas informações, né, a partir de toda essa aprovação, precisa ainda passar por outras comissões, mas sendo aprovada de fato na Assembleia Legislativa, a partir daí, qual que seria o próximo passo, como viabilizar tudo isso? Bom dia. Bom dia a todos e todas que nos acompanham. O próximo passo é a gente fazer uma reunião, no caso os prefeitos fazerem a reunião da MIRRAI, que é a microrregião de água e esgoto do Estado, aprovar o seu regimento interno e começar os trâmites, né? O principal objetivo da alteração legislativa foi para que a SUPAR pudesse dar esse acompanhamento, dar esse suporte na elaboração dos estudos de engenharia, os estudos econômicos, financeiros e jurídicos, para que a MIRRAI, que é a micro-região de água e esgoto, possa, de fato, fazer a licitação. A licitação é feita pela MIRRAI.
A gente tem prazos, né? Na verdade, 2033, portanto, daqui a 10 anos apenas, a universalização dos serviços de água, tanto do abastecimento de água, quanto também do esgotamento sanitário. A parceria público-privada, a exemplo do que já acontece aqui na capital, deve ser, de fato, o caminho provável para todos os demais municípios? Exatamente, porque a gente precisa de um grande volume de investimentos, né? A nossa previsão inicial é que os investimentos no estado do Piauí para o cumprimento do novo marco de saneamento é em torno de 10 bilhões de reais, B de bola mesmo. Então é bastante dinheiro. E a gente trazendo um parceiro privado, ele pode fazer o adiantamento desses investimentos. O marco legal que você falou de 2033 é para quê? Para que a gente faça a universalização de 99% do abastecimento e do tratamento da água e 90% da coleta e do tratamento de esgoto, que hoje no Piauí ainda a gente está bem aquém desses números. Como é que fica a situação da Gespisa, né? Tanto dos funcionários, a gente sabe que são quase 1.000 funcionários ainda na Gespisa, e também a questão dos passivos, dos ativos também, né? Essa vai ser uma decisão política do nosso governador, Rafael Fonteles, que vai decidir qual vai ser a destinação dos funcionários e da própria empresa. Aqui na Suparc, o que a gente vai fazer é somente estruturar os estudos junto com os prefeitos. E a pressa para isso, né? Normalmente isso deve levar quanto tempo a partir do momento da aprovação? Nossa previsão é que seja ainda no primeiro semestre de 2024, também com o objetivo de cumprir o marco de saneamento, para que nenhuma prefeitura do estado do Piauí fique inadimplente com o governo federal, inadimplente no sentido de não cumprimento do marco legal de saneamento, da lei federal. Principalmente em relação ao esgotamento sanitário, né? Porque o Piauí ainda está muito aquém. Cerca de 10% apenas do nosso esgotamento sanitário é coletado e tratado, sendo que a maioria está aqui na capital. Então, isso tem impacto na saúde pública, né? Tem impacto principalmente em doenças relacionadas a questões para as crianças. Então, o saneamento básico ele é muito importante, até porque ele reduz os investimentos em saúde necessários, né? Os gastos, né, com internações, reduz bastante. A gente tem esses números, por exemplo, para Teresina. Teresina houve, a partir do momento que a gente teve a concessão e o aumento da cobertura de esgotamento sanitário, uma redução de internações, por exemplo, por diarreias, que é uma doença bastante simples de se evitar, né? Quero agradecer, então, a superintendente de parcerias público-privadas, Monique Menezes, trazendo as informações para a gente aqui acerca desse serviço, né? Além, exemplo do que já acontece na capital, agora deve ser também replicado nos demais municípios do estado do Piauí. Aline. É isso, muito obrigada. É um assunto que a gente vai continuar acompanhando, agora que está começando essa discussão, mas ela deve avançar nos próximos meses, nos próximos anos, e talvez até de uma forma mais rápida, porque esse é um serviço tão urgente, tão necessário, que precisa realmente dessa celeridade. Gorete, muito obrigada por sua informação.